Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Michelle. E hoje o assunto vai ser um pouco diferente, num ambiente diferente. Lavando aqui uma louça. E eu gostaria de contar um pouco sobre a minha história, né? Sobre as coisas que me fizeram chegar até aqui. Minha história com as religiões, né? E primeiro eu comecei, né, na igreja católica. Eu fui batizada na igreja católica após alguns meses do meu nascimento. E pela minha mãe, né, que minha família era toda católica, eles me levaram lá para Aparecida e me batizaram lá. E aí, conforme o tempo foi passando, minha mãe meio que se afastou da igreja católica, né, dos ensinamentos da igreja, e ficou sem frequentar igreja nenhuma. E a gente também, né? A gente não tinha muita base para aquilo. Mesmo eu tendo feito catequese, né? Essas coisas. E eu ia pra igreja, eu ficava eu comemorava o dia lá dos santos. Enfim, tudo que era de igreja católica, assim, eu participava quando criança. E aí, na adolescência, minha mãe foi para uma igreja evangélica, Assembleia de Deus. E ela permaneceu durante muitos anos nessa igreja. Eu não queria ir, né, porque adolescente, estava envolvida em outras coisas. Muita rebeldia também por muitas coisas que aconteciam. E eu não frequentava mais, nem a católica e nem nada. E até que num momento muito, assim, que eu tava muito pra baixo da minha vida, eu comecei também a frequentar a Assembleia de Deus. E essa igreja, ela é muito rígida, né? Então, geralmente a pessoa, ela entra nessa igreja e ela quer se sentir bem, se sentir melhor, né? Só que aí começa a ter as proibições na vida dela. E a pessoa, em vez de mudar por dentro, né? Ser batizada com o Espírito Santo, essas coisas que eles falam, a pessoa não muda, ela muda mais por fora, por causa das doutrinas da igreja que acontecem. E é ruim, né? É o jeito que eu me sentia. Eu comecei a frequentar essa igreja, essa Assembleia de Deus, e me sentia muito pra baixo. Por fora eu tava diferente, tava muito diferente, usava roupas que eu não usava, né? Saias e roupas assim que não gostava muito. Mas por dentro eu continuava igual ou até às vezes até pior, porque eu ficava com depressão e tal, não gostava muito, mas frequentei. E aí logo eu fui convidada a me casar, né? Porque eu não podia continuar na igreja, só que eu não queria me casar também. Mas eu me casei, porque já tinha minha filha e tal, então eu me casei nessa igreja. Porque disseram que eu tinha que me casar. E aí fiquei uns bons anos nessa igreja, foram muitas decepções, muita tristeza, né? Eu sou uma testemunha de Jeová que teve tristeza e decepção. E depois disso, da Assembleia de Deus, eu fiquei algum tempo também sem frequentar igreja nenhuma de novo. E foi onde eu conheci a Testemunha de Jeová, quando me mudei para outro lugar. E uma senhora bem simpática que virou uma segunda mãe para mim, começou a me dar estudo da Bíblia, né? Eu lembro dela até hoje. Ela era muito boazinha, muito simpática, muito... Enfim, mas eu não tenho mais contato com ela hoje, né? Porque eu deixei da religião, então... E aí eu fiquei tempo na Testemunha de Jeová, como eu já disse, nos meus depoimentos, né? E foi tudo aquela decepção que eu já contei nos meus vídeos. E por último que eu fui para Adventista. Mas por que eu falo isso? Porque eu estava sempre na minha vida tentando me encontrar num lugar, estar congregando, né, entre as pessoas, estar num lugar onde é a casa de Deus, que falam, né? Porque eu me sentia só se não tivesse em algum lugar congregando, né, entre pessoas que têm a mesma fé que eu. Porque eu sou uma pessoa de fé, sou uma pessoa que acredita, né, no mundo sobrenatural. Não acredito que nós estamos sozinhos nesse mundo. Eu sempre tenho em mim, mesmo que haja... Não tem provas de que Deus não existe, de que outras coisas não existem, mas também não pode provar o contrário. Eu sinto Deus, então eu tenho fé. Então, eu ainda sinto a necessidade de estar congregando com outras pessoas da mesma fé que eu, partilhando das mesmas fé, né? E a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi onde eu mais me senti à vontade, mais acolhida. Onde
falavam aquilo que pra mim era o certo, né? Não era... Não é uma coisa que eu vou por obrigação, que eu gosto, que eu gostava de ir por obrigação. Não, eu fui com as minhas pernas, ninguém me obrigou. Aí foi onde eu permaneci, me batizei também. Foi a última igreja, né? A Testemunha de Jeová não me batizei na Assembleia, me batizei na Católica, né, quando criança, me batizei na Adventista, foi o último batismo. E eu não tenho esse preconceito, sabe, com religião. Eu acho que não deve ter esse preconceito religioso, sabe, de falar, ai, a pessoa é de tal religião ou daquela. Não, eu tenho muita vontade também de frequentar outros lugares, de saber como é. Não vou falar que não tenho. Sempre tive vontade de ir numa casa espírita, pra saber como é. Sempre tive vontade de frequentar religiões da matriz africana, porque também eu tive a oportunidade de saber como é. Eu não tenho intolerância religiosa, sabe? Eu não sou uma pessoa intolerante. O que eu prego aqui, o que eu falo aqui é sobre isso mesmo, sobre as coisas horríveis que partiram dessa religião que é a Testemunha de Jeová, né? Sobre o ostracismo, né? Tirar uma pessoa da religião dela, sabe? Quando é conversado entre eles e falar, ah, tal pessoa não é mais isso, tal pessoa não é mais Testemunha de Jeová. Que direito que essas pessoas têm de fazer isso com as outras, sabe? E excluir ela do meio que ela estava inserida, que ela estava acostumada. Que direito essas pessoas têm disso? Só nas Testemunhas de Jeová que tem isso. Entendeu? Então, eu não tenho preconceito e intolerância nenhuma religiosa. E eu gostaria muito de frequentar também outros lugares que eu quero conhecer, sabe? Porque eu não sei como que funcionam outras religiões, como as pessoas chamam o Deus delas, né? É importante a gente saber, né? Porque não é da religião deles, você será destruída, você será não sei o que, não sei o que lá. Tem que estar na religião verdadeira, porque senão você não... Nossa, é tanto amor que eles pregam, né? É tanta hipocrisia, esse amor que eles pregam. Então, não, o que eu quero dizer, não seja uma pessoa intolerante religiosa. Seja uma pessoa aberta para as coisas, mesmo que você não queira fazer parte daquilo, mas que você respeite, sabe? Porque onde tem amor é um lugar bom. Eu tenho certeza que as outras religiões que têm amor e que sofrem muita intolerância religiosa é um lugar bom, porque elas não estão lá disseminando ódio, não estão lá expulsando as pessoas, não estão lá dizendo que as pessoas são isso, que são aquilo, que se não estiver na sua religião será destruída. A única que faz isso é aquela, né? Eles são a única religião verdadeira, que eles serão... Olha a loucura da pessoa, sabe? Pregar numa religião que ela é a única verdadeira e que os outros serão destruídos, sabe? Não, na igreja adventista as pessoas não falam dessa forma. Elas não acham que se você não está na mesma fé que ela, você será destruído. Não. Todo aquele que crê será salvo. E ponto. Então, se você crê, se você tem fé, você será salvo também, sabe? Às vezes a pessoa está numa religião, seja numa Assembleia de Deus, numa Adventista, numa Testemunha de Jeová, Candomblé, Umbanda, seja o que for, Espiritismo, sabe? A pessoa prega amor por fora, mas por dentro ela não é aquilo que ela prega, sabe? Ela é uma pessoa diferente, é uma pessoa que dissemina o ódio, o mal, é uma pessoa que está acima das outras, né? Que prega que está acima das outras, que só ela será salva, que só o povo dela será salvo, sabe? Que coisa horrível de se falar. Então, sim, eu vou continuar falando o quanto for, até chegar ao número máximo de pessoas que a religião aceita. Testemunha de Jeová prega o ódio, prega o desamor, prega o ostracismo, esconde pedofilia, mata pessoas porque não deixam elas receberem sangue, tá? É isso que eles fazem, sim. E se você não concordar com a religião deles, se você estiver lá dentro depois, se você não for mais uma estudante, uma publicadora, né, não batizada, ou se você for uma publicadora batizada e você for desassociada, você pode se preparar, porque vai vir muito desamor pra você, vai vir muita energia ruim pra você, tá? Então, essa religião é pesada, sabe? Essa seita é pesada, o jeito que eles pregam, que eles fazem as coisas. Então, essa é a minha história, né? Eu tava sempre tentando me encaixar em algum lugar, sempre tentando ser aceita nos lugares, sabe?
Onde houvesse amor é ali que eu tava. Mas eu descobri que não era amor, assim, amor, né? Descobri que era mais pra ter mais um membro, né? Mais um número. E diferente em outros lugares, que você pode ter a sua própria opinião, que nem a adventista, que você é incentivado a estudar, você é incentivado a ter uma boa profissão, né? Você é incentivado a cuidar da sua saúde. Você pode e você deve ter sua própria opinião sobre as coisas, porque esse é seu direito. Você não precisa pensar como todo mundo, sabe? Se você tiver a mesma fé, se vocês estiverem caminhando na mesma fé, sabe? Sobre estar debaixo da mesma esperança, é isso que importa pra mim. E também, se começar a me fazer mal, se não for pra mim, eu saio também, porque eu não sinto culpa por isso. Quem vai me salvar, quem vai me libertar, é somente Deus. Então, eu tenho sim essa fé ainda, eu não consigo, por mais que eu queira, né, não acreditar nas coisas sobrenaturais, eu não consigo. E eu acredito e sigo firme acreditando que nós não estamos sozinhas nesse mundo e que muitas coisas que estão ocultas serão reveladas. Eu sinto isso e eu quero acreditar nisso. Eu não quero acreditar que nós estamos sozinhos e que depois que a gente morrer é isso. Não. Se tiver algo a mais, eu tenho interesse em conhecer. Tenho interesse em saber o que é. Até a próxima.